A paz do Senhor seja sobre todos vós. O presidente da Assembleia de Deus em Blumenau e da Convenção das Assembleias de Deus no estado de Santa Catarina, pastor Newton dos Santos, ministra nesta edição do CGADB na TV uma palavra sobre o papel do pastor na sociedade, a fim de alcançá-la para Cristo. Confira. Com muita alegria, nós queremos cumprimentar todos os pastores, presidentes, pastores auxiliares, evangelistas, a nossa mesa na pessoa do nosso presidente, pastor José Wellington, cumprimentando ele, cumprimento toda a mesa e todos os demais. Trago calorosas saudações do veterano pastor Newton dos Santos, que dia 15 de março agora completou 88 anos, e mandou um abraço ao pastor Wellington e a toda a convenção. Trago forte e calorosa saudação também de todos os pastores da nossa convenção de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Queridos, uma reflexão em João capítulo 4, versículo 35, a parte B desse versículo, e depois Filipenses capítulo 2 e versículo 5. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 35. A segunda parte desse versículo, Jesus dizia: Eu, porém, vos digo, levantai, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. E em Filipenses 2 e 5 diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que ele está sentado, por gentileza. Meus queridos, baseado nesse texto, eu quero colocar um tema nessa reflexão, obtendo a mesma visão e sentimento que havia na vida de Jesus. Queridos companheiros, todo o tempo do ministério de Jesus Cristo por essa terra foi treinando, foi ensinando, foi envisionando os seus discípulos para que os mesmos viessem a ter os mesmos sentimentos e a mesma visão que abrasava a sua alma, que apertava o seu coração e o levava a chorar por gente. Todos nós precisamos urgentemente vivenciar aquela mesma paixão que estava batendo forte no coração do Mestre quando ele olhou para a cidade de Jerusalém e chorou por aquela cidade. É tempo de todos nós, pastores, obreiros, líderes desta gigantesca obra do Senhor, é tempo de nós chorarmos pelas cidades, é tempo de nós amar as cidades, é tempo de batalhar com todas as forças da nossa alma para ver as nossas cidades, para ver cada estado, cada região ser abalada pelo poder de Deus. Nós precisamos, como pastores, como obreiros, ter a mesma visão, o mesmo sentimento que estava no coração do Mestre. Qual foi o último dia que você chorou pela cidade que você está lotado, que você trabalha, a igreja que você pastoreia, esta região, esse estado, essa cidade, esse bairro? Qual foi o último dia que você chorou profundamente pela salvação daquele povo que mora na circunferência da onde você pastoreia? Nada vai acontecer nesta cidade, nada vai acontecer nesse estado, nada vai acontecer nessa região, até que venha você sentir aquela mesma paixão que pulsava o coração do Mestre, que venha pulsar na tua alma e no teu coração.
Você precisa amar essa cidade, você precisa chorar por esse povo, você precisa ser guiado pelo mesmo sentimento que tomava conta da alma do mestre. Você precisa ser apaixonado, você precisa ser parte indizível daquela visão do mestre. Ele tinha um alvo, ele tinha uma visão, e que você possa ter a mesma visão, a visão dos campos que estavam branco para a ceifa, e precisava ser feita alguma coisa. Você precisa ter a mesma visão de Cristo, vendo os campos brancos. As pessoas não vão aderir a uma visão pelo nosso discurso, mas através do nosso testemunho, da nossa motivação, da nossa paixão, da certeza daquilo que nós acreditamos vindo da parte de Deus. Você pode discursar bonito, mas se não tiver a paixão, se não chorar por aquele povo, nada vai acontecer. Meus queridos, no segundo livro de Crônicas, capítulo 2, versículo 32, a Bíblia diz que dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saber o que Israel devia fazer, a tribo de Isacar possuía a importante tarefa de observar com cuidado as mudanças que aconteciam em torno de Israel, e então fazer as recomendações estratégicas para o restante do exército. Todo o potencial dos armamentos e toda a força física de cada homem seria desperdiçado sem o discernimento daqueles homens. Não é diferente, não é diferente com as igrejas que nós estamos liderando, com os departamentos, com as congregações. Nós precisamos discernir pelo Espírito de Deus os movimentos que o nosso adversário está realizando nos mais diversos aspectos da vida, para que nós possamos atuar de maneira correta e o nome do Senhor ser glorificado. Não podemos mais continuar com nossas programações ano após ano, sem nos atentarmos para os novos desafios que estão batendo a nossa porta a todo momento. Como pastores, como líderes que o Senhor nos colocou, precisamos pedir constantemente que o Senhor nos dê sensibilidade espiritual para identificarmos as estratégias do nosso adversário, e assim, com a ação dos céus em nossa vida, nós vamos realmente anular todas as armadilhas satânicas. Para tudo tem o seu tempo, e eu quero dizer, queridos companheiros, que esse é o meu tempo, é o teu tempo, é o nosso tempo de deixar Deus agir para que haja uma grande revolução espiritual nessa nação. O bastão foi passado para nós, e o que nós estamos fazendo? Os nossos veteranos, a maior parte, uma grande parte já se foram. E será que nós vamos deixar o bastão cair? Vamos decepcionar nossos líderes que choravam pelo povo, que choravam pelas cidades, que choravam pelas regiões, que pagaram um preço de muitas renúncias, de muitas dificuldades financeiras, e alguns em extremo, para passar para as gerações futuras uma igreja avivada, e não perdendo a visão do mestre, que era ir e fazer discípulo. A Bíblia diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A resposta é definitivamente não vamos deixar o bastão cair. Em João capítulo 4, versículo 38, a palavra de Deus diz: eu vos enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram usufruir do trabalho deles. A nossa geração está usufruindo de um trabalho que foi pago um alto preço pelos nossos veteranos.
e nós não podemos deixar cair o bastão. Nós estamos usufruindo do que já foi feito, mas a obra está inacabada, há muito o que fazer, não podemos nos calar. A omissão da igreja, a omissão dos pastores, será a perdição do mundo. Se nós nos omitir, o mundo cada vez será pior e será um caos terrível. A evangelização das nossas cidades deve ser a ordem do dia, da agenda de cada pastor, de cada líder, de cada crente. Tem que estar na nossa agenda a evangelização, a oração, a intercessão, o clamor pela população daquela cidade. Jesus olhou para Jerusalém lá embaixo e ele chorou por Jerusalém. Qual o dia que você chorou pela sua cidade? Você tem pedido para Deus avivar, para Deus salvar, para Deus curar, para coisas grandes acontecer nessa cidade, mas qual foi a última vez que você derramou lágrima pela cidade, pelo bairro, pela igreja que você está pastoreando? Não podemos permitir que a letargia, o indiferentismo, o comodismo, o conformismo que estão rondando a igreja venham nos deixar imobilizado, inerte, sem combate. Precisamos estar envisionado com a visão de Cristo em nossa vida, para ir em todos os lugares e anunciar as boas novas do Evangelho. Não podemos passar por esse mundo, não podemos passar pelas cidades, não podemos ser líderes e deixar passar as oportunidades que nos foram confiadas sem fazer a diferença. Você não pode estar nessa cidade, você não pode estar nessa igreja e não ser um fazedor de diferença. Você está aí para fazer a diferença, para ser um instrumento na mão de Deus. E se você não está fazendo um fazedor de diferença, alguma coisa está errada no teu ministério. Não podemos viver uma vida ministerial sem experimentarmos o que Deus tem preparado para nós e sem realizarmos o propósito de Deus para a nossa vida. Não podemos viver só da história do passado. A história do passado é linda, a história do passado da nossa Assembleia de Deus é realmente impressionante, mas nós não podemos viver só da história marcante dos homens, dos pioneiros que já se foram e deixaram uma linda história. Nós precisamos também fazer história, e é o teu tempo de fazer história. Aonde Deus te chamou, aonde Deus tem te levantado, você precisa fazer história com humildade, mas cheio do Espírito Santo. Você precisa fazer a diferença. Que história o companheiro está construindo para as futuras gerações? No bairro, na cidade, no estado ou na região que você está trabalhando, que história você está escrevendo? Olhando para trás, quais as marcas de um pastor, de um obreiro, de um líder que foram timbrados por onde você já passou? Você olhando por onde já passou, qual as marcas que você tem deixado? Por onde você passa, quais as marcas você deixa? Marcas de um pastor íntegro, marcas de um pastor leal, marca de um pastor cheio do Espírito Santo, marca de um pastor que é um serviçal, pronto para servir, ou marca de um pastor arrogante, de um pastor que acha que é dono da igreja, que é o dono da razão? A Assembleia de Deus, eu tenho dito, no nosso estado, não é de um pastor, não é de um grupo. A Assembleia de Deus tem dono, e o dono é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa igreja. Mas quais as marcas que você está deixando para as futuras gerações? O passado triunfante de nossos líderes não pode substituir a sua vida de fazer a diferença. Não substitui aquilo que Deus quer realizar através da tua vida.
Cada obreiro precisa ter a consciência que foi chamado para ser multiplicador, para ser um apaixonado pelo propósito de Deus, para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e a mesma visão dos campos brancos para a ceifa. E eu termino dizendo: toda igreja deveria ter pelo menos 4 colunas mestras para motivar as suas atividades. Em Isaías 32:8 diz: mas o homem nobre faz plano nobre, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Se não soubermos aonde queremos chegar, jamais teremos condições de avaliar se valeu a pena caminhar. A cada ano que estamos vivendo, precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos: que igreja somos hoje e que igreja queremos ser daqui 10, 20, 30 anos? E eu creio que para nós sermos uma igreja com a mesma essência, o mesmo DNA que vem permeando, que vem dirigindo esta igreja, na ação do Espírito Santo, na direção do querido Espírito Santo em nossas vidas, esta igreja, para chegar daqui a 10, 20, 30 anos, com a mesma graça e a mesma direção do Espírito Santo, tem 4 colunas que nós não podemos abrir mão. Primeiro, ser uma igreja missional, entendendo a missão da igreja. Ser uma igreja missional significa viver intensamente a missão de Deus, no propósito de estabelecer o seu reino aqui na terra. Precisamos fazermos com que realmente a igreja venha entender qual é a sua missão aqui na terra. Precisamos mobilizar toda a igreja para a realização da tarefa suprema, que é a evangelização dos povos. Como pastores, líderes, precisamos disponibilizar todos os meios possíveis, desde treinamento e até as condições necessárias de diversos tipos de materiais, para que cada crente possa cumprir o papel da evangelização. Fomos chamados para ir e fazer discípulo. Essa tarefa dada pelo mestre é inadiável, é intransferível, é impostergável. Não podemos transferir esta responsabilidade para outros. Nós, pastores, precisamos ser realmente os primeiros. Para fazer discípulo é preciso investir tempo, recursos e muita oração e intercessão. A igreja precisa saber qual é a sua missão aqui na terra. Uma outra coluna que nós não podemos abrir mão é da unidade da igreja. A igreja precisa ser unida. A unidade da igreja passa pela vida do pastor, passa pela vida de todo obreiro. Isso porque o pastor foi chamado e vocacionado para ser um construtor da unidade. Somos ministros da reconciliação e não promotores de contendas. Não fomos chamados para construir armadilhas e nem cavar abismo, e muito menos para sermos geradores de intriga. Fomos chamados para realmente unir e estar unido com a igreja e com o povo de Deus. Nós, pastores, precisamos ser vigilantes em tudo, para que nunca venhamos ser pedra de tropeço para as nossas ovelhas. Nós precisamos lutar pela unidade da igreja e de nós, pastores. O DNA do pastor sempre deve ser de aproximar as pessoas e nunca afastá-la. Temos que somar e nunca dividir. O promover a união tem que ser a nossa essência como pastor. Ainda que tenhamos que sofrer algum dano, temos o dever, o papel de construir pontes e lutar pela unidade. Uma outra coluna que não pode faltar é a coluna do avivamento. A igreja
ela precisa entender a sua missão. A igreja tem que estar unida, mas a igreja tem que estar avivada. Não podemos perder mais tempo. É hora de clamarmos pela intervenção dos céus. É hora de a igreja unir-se em oração e rasgar o coração para que obras extraordinárias dos céus venham acontecer em nosso meio. É hora de clamarmos por um avivamento que nos dobre, que nos quebrante, que crie em nossos corações sede e fome de Deus e nos leve a uma busca intensa pela santidade. Necessitamos de um avivamento que mude o nosso caráter, que transforme o nosso falar e nos leve a sermos fazedores de diferença em todos os lugares. É tempo de nós, pastores, clamarmos e alçar as alturas, para que Deus rasgue o céu e a sua graça venha a ser derramada copiosamente sobre as nossas vidas. A minha oração é que aquilo que aconteceu com Paulo, ele viveu mais ou menos 3 anos em Éfeso, e a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, maravilhas extraordinárias aconteceram. Mas o tempo de Paulo já foi, o tempo de Paulo passou, agora é o meu tempo, é o teu tempo, e as maravilhas extraordinárias do céu não foram só para aquele tempo, é para o nosso tempo, é para o agora e o hoje, é para o seu tempo. Mas para isso precisamos rasgar o coração, se humilharmos na presença do Todo-Poderoso, e coisas extraordinárias vão acontecer nessa cidade, aonde você está, nesse estado, nessa região. O verdadeiro avivamento só acontecerá onde houver compromisso com a palavra, vida de oração, jejum e verdadeira adoração ao Senhor. Todo esse mundo nojento e mau precisa ser abalado, e só será abalado por uma igreja avivada, e a igreja só será avivada se os pastores forem avivados. Se os pastores forem avivados, a igreja será avivada. Você, querido pastor, não pode abrir mão de um profundo relacionamento com o querido Espírito Santo. Não abra mão da presença do Espírito Santo. Eu creio que ainda estamos muito aquém daquilo que Deus deseja realizar no nosso meio. Deus já fez muitas coisas, mas eu penso que nós ainda estamos apenas tateando aquilo que os céus querem realizar no nosso meio. E as bênçãos dos céus é para você, companheiro. E a quarta coluna que eu acho que não podemos abrir mão é de sermos uma igreja relevante. Igreja relevante possui marcas bem definidas, independe do seu tamanho, mas é uma igreja que sempre participa ativamente da vida natural, do que acontece numa cidade. Igreja relevante sempre está fazendo a diferença, pois ela sempre será sal e luz no meio da sociedade em que está inserida. Igreja relevante é aquela que compreende que um dos seus papéis aqui na terra é servir. Igreja relevante é uma igreja que faz a diferença onde chega. Mas a grande verdade, quanto maior a intimidade que os crentes, que o pastor tiver com Cristo, mais o ministério pastoral e aquela igreja serão relevantes. Igreja relevante é aquela que prioriza as pessoas e tem consciência que o serviço cristão nas diversas áreas da igreja, da sociedade, faz parte do seu dia a dia. Mas eu fico apreensivo em perceber que nós só teremos igreja relevante se o pastor da igreja, se os obreiros da igreja forem relevantes, forem fazedores de diferença. Se o pastor é relevante, se ele faz a diferença, aquela igreja será relevante e vai fazer a diferença. Querido companheiro, que aquela mesma paixão, que aquele mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus possa estar na tua vida. Que Deus te abençoe e que você seja um fazedor de diferença. Coloque-se em pé nesse momento.
Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para ser um canal de bênção. Mas eu quero lhe dizer, nada vai acontecer nessa cidade, nada vai acontecer nesse estado, nada vai acontecer nessa convenção, se você não chorar, como Jesus chorou por Jerusalém. Não só por Jerusalém, por outras cidades ele chorou também. Teve cidade que ele disse, se em ti fosse, se naquela outra cidade fosse operados tantos milagres que foi operado em ti. Meus queridos, você já chorou pela tua cidade? Você já chorou pelo teu estado? Tem pastores que chegam na cidade e só vê o defeito da cidade, só vê os problemas da cidade, do seu estado. Você não foi chamado para ver os problemas da cidade, você foi chamado para ajudar na solução. E a igreja e o pastor tem que ser relevante, ele tem que ser um fazedor de diferença. Ele tem que chegar naquela cidade, amar aquela cidade, chorar pelaquela cidade, e então o céu vai se abrir e coisas extraordinárias vão acontecer. Levanta tua mão e oramos. Pai querido, Pai santo, Pai das misericórdias, que aquele mesmo sentimento que abrasou teu coração, mestre, possa abrasar a nossa alma, que aquele mesmo fogo, que aquela mesma paixão, que aquelas mesmas lágrimas que tu choraste por Jerusalém, que possam permear nossa alma, que possam permear nosso coração, e que cada companheiro, cada pastor que está aqui, possa realmente ser um fazedor de diferença, que cada um possa derramar lágrimas e chorar pela sua cidade, chorar pelo seu bairro, chorar pela sua região, e assim, ó Deus, que possamos crer que o céu vai se abrir e obras extraordinárias, maravilhas dos céus vão acontecer, porque há promessa de tua parte para a nossa vida, a promessa que os dias serão maus, mas a promessa que nos últimos dias tu derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, e assim derrame do teu Espírito sobre nossa vida, e que cada pastor seja apaixonado pela sua cidade, seja apaixonado pela sua igreja, e que realmente possamos dar liberdade para a ação do teu Espírito Santo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.